Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando. Vim mostrar para vocês os livros que eu adquiri no Prime Day da Amazon. Foram 5 livros no total. Eu já mostrei num unboxing, num vídeo no Insta, mas eu quero falar um pouquinho dos livros para vocês, então vou mostrar novamente. Começando pelo As 20.000 Léguas, de Charles Darwin, das autoras Leda Cartoon e Sofia Nestrovsky, pela editora Fósforo. O subtítulo do livro é O Caminho até a Origem das Espécies. Essas duas autoras, elas são também narradoras de um podcast, apresentadoras de um podcast, chamado 20.000 Léguas, que é maravilhoso, vocês têm que ouvir. Eu tô panfletando esse podcast para todo mundo. E a primeira temporada que elas fizeram foi sobre o Charles Darwin. O tema geral do podcast é falar sobre as obras de alguns cientistas de um ponto de vista literário. Então elas trazem uma contextualização histórica maravilhosa, literária, para falar de ciência, que são 3 temas que eu simplesmente amo, sou obcecada. E elas transformaram a primeira temporada sobre o Charles Darwin num livro. Espero que elas façam isso com as outras temporadas também. E olhem que livro maravilhoso, muito lindo, todo ilustrado. E o do Darwin é azul. Espero que elas façam também para o Humboldt, que é a segunda temporada, e para o Galileu, que é a terceira temporada. Também adquiri um do Oliver Sacks, que é um dos meus autores favoritos, chamado Alucinações Musicais, Relatos sobre a Música e o Cérebro, publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Laura Teixeira Mota. O Oliver Sacks é um neurologista, que eu gosto muito da escrita dele, e ele conta casos curiosos que ele encontrou ao longo da vida dele, e nesse caso tem a ver com histórias musicais. Olha só, experiências humanas intrigantes, dramáticas ou assombrosas ligadas à música. Desde um grupo de crianças portadoras de uma síndrome que as torna hipermusicais, até pessoas com amusia, uma condição neurológica que faz uma sinfonia soar como uma trombada automobilística. Então ele analisa esses casos de pacientes que têm alguma mudança em relação ao que é considerado padrão, e a gente consegue ver novas formas de enxergar o mundo, ou nesse caso, de ouvir o mundo. Também adquiri Mau Hábito, de Alana S. Porteiro, pela editora Amarcor, com tradução de BRGB. A autora é espanhola e vai falar sobre uma personagem trans. Essa jornada dela durante a adolescência, tentando se compreender, tentando entender quem ela é e, claro, lutando com essa sociedade que pede que ela se encaixe em um padrão que não é exatamente o que ela gostaria. Também comprei Infinito em um Junco, A Invenção dos Livros no Mundo Antigo, de Irene Vallejo, pela editora Intrínseca. Eu ouvi falar muito bem desse livro, então ele é de não ficção, e fala sobre a criação dos livros na Grécia, em Roma. Ele tem tradução de Ari Reutemann e Paulina Watt. Ele é um pouquinho maior do que eu esperava, mas eu acho que eu vou gostar. E eu também comprei um que eu estava de olho há muito tempo. Aliás, todos esses 5 são livros que eu estava de olho há muito tempo. Eles ficam na minha lista de desejos lá da Amazon. E eu acompanho mais ou menos os preços para saber se a promoção está valendo a pena ou não. E nesse dia estava valendo a pena. Eu selecionei esses 5, que eram livros que eu já queria há muito tempo. E o preço melhorou bastante. Então eu comprei esse aqui, Babel, de R.F. Kuang, pela editora Intrínseca também. O título inteiro do livro é Babel ou a Necessidade de Violência. Tradução de Marina Vargas. É um livro de fantasia, mas que vai falar também sobre tradução, sobre linguagem. E eu fiquei muito curiosa. Eu acho que a autora é chinesa, não tenho certeza. E descobri aqui na orelha que ela é mestra em filosofia. Eu ouvi o Geek Freak, Vitor Almeida, falando desse livro, dizendo que ele gostou, mas que ele achou um livro muito... parecia que ele estava estudando alguma coisa, muito teórico, talvez. E eu gosto muito desse tipo de livro. Eu fiquei animada de saber que é um livro cabeçudo. Acho que eu vou gostar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você já leu algum deles, o que eu posso esperar. E um beijo pra vocês. Não esquece de deixar um joinha ou um coração pra mim. Até o próximo. Beijo. Tchau.